Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de PHP 7. Nesta aula vamos ver como processar dados que vêm de formulários HTML usando a linguagem PHP. Vou abrir aqui o meu explorador de arquivos, vou criar um novo arquivo chamado pesquisa.php. Vou ocultar aqui. Vou criar uma estrutura de código HTML. No VS Code, quando a gente digita HTML, ele dá várias sugestões. Escolha essa opção que está escrito HTML5, dê um duplo clique, que ele vai fazer o preenchimento da estrutura do código. Aqui em Language, você muda de N, que é English, para PTBR, que é o português brasileiro. Aqui no Title, que é o título, vamos mudar para pesquisa. E aqui dentro do body, que é o corpo, nós vamos digitar o código ou conteúdo da nossa página HTML. No caso aqui eu vou colocar uma tag H1 com o nome pesquisar e abaixo eu vou criar um formulário. Esse meu formulário ele vai ter poucos elementos, ele vai ter só um label, que é um rótulo. Dentro desse label eu vou colocar um input do tipo texto, e o que é muito importante nesse input é o atributo name, que eu vou colocar o nome palavra. Abaixo do label eu vou criar um button chamado pesquisar e ele vai ser do type submit. Vou salvar as alterações, vou abrir aqui no meu navegador. Meu servidor já está startado. Então eu tenho um formulário simples com apenas um campo, tá? Chamado pesquisa. Para que eu possa fazer o processamento desse formulário, eu preciso criar um outro arquivo PHP que vai fazer o processamento dos dados desse formulário. Então vou abrir o meu gerenciador de arquivos, vou pedir um novo arquivo chamado recebe pesquisa.php. Observem que o nome que eu coloquei é recebe traço, que é o hífen, pesquisa.php. Nomes de arquivos compostos, para a gente separar uma palavra de outra, você pode usar o traço ou o underline. Vou fechar aqui o explorador e vou criar o meu código PHP para fazer o processamento, ou seja, o recebimento desses dados. Para receber os dados, a gente pode criar uma variável. Eu vou criar uma variável chamada produto, que vai receber os dados que vão ser enviados. A gente vai trabalhar inicialmente com um método de recebimento chamado método get. Nele aqui a gente tem que passar o name da variável que a gente vai receber. Então lá no arquivo pesquisa.php, observe que eu tenho um input do tipo texto, que o name é palavra. Então aqui dentro do get eu tenho que pegar o texto que corresponde ao name do campo que eu quero receber. Vou usar um echo aqui entre parágrafo. O produto pesquisado foi produto. E para poder fazer uma verificação mais profunda do que a gente está recebendo, eu vou fazer um var dump na variável get. A variável get ela é uma super global. Vou salvar. Então eu tenho um arquivo chamado recebe pesquisa.php que vai fazer o recebimento e o processamento da informação que está lá no formulário. Venho aqui no meu arquivo pesquisa.php. Aqui dentro do meu código eu preciso informar duas coisas. No action eu tenho que informar o nome do arquivo que vai fazer o processamento. No caso é o recebe pesquisa.php. E como eu tenho um formulário, eu tenho que informar qual vai ser o método de envio desse dado. No caso, o método que eu vou trabalhar inicialmente é o método get. Vou salvar as alterações. Agora eu já tenho um arquivo com o formulário, com as informações de quem é o arquivo que vai fazer o processamento, que é o recebe pesquisa.php. Já tenho um método definido, tenho o campo com um name, tenho um botão que vai fazer o submit, tenho um arquivo recebe pesquisa que vai fazer todo o processamento. Já foi tudo salvo, vou lá no meu navegador, dar um atualizado, e aqui no campo de pesquisa eu vou pesquisar pelo nome arroz. Então digitei o nome arroz no campo de pesquisa, vou clicar no botão pesquisar. Observem que apareceu aqui, o produto pesquisado foi arroz, e o var dump exibiu aqui que eu tenho um array do get com um elemento que tem como identificador o índice palavra
e lá como valor está armazenado um string com 5 caracteres, que é a palavra arroz. Observe que o método get ele passa na URL, ou seja, na barra de endereços, depois do nome do arquivo recebe-pesquisa.php, um sinal de interrogação, o parâmetro, que é o name do elemento que está sendo enviado, e depois do sinal de igualdade vem um valor. A gente pode lá em cima acrescentar um e-comercial e colocar mais um parâmetro. Por exemplo, eu posso inventar um parâmetro chamado categoria e falar que é alimentos. Então, categoria igual a alimentos. Se eu fizer isso e teclar Enter, vai aparecer aqui agora que eu tenho lá no meu método get dois elementos, palavra arroz e categoria alimentos. Então o método get ele é super simples. A gente recebe uma informação e ela é passada na URL. Obviamente a gente não usa o método get para fazer o envio de dados sensíveis, dados importantes, dados sigilosos não são enviados através desse método que é o método get. Eu vou salvar aqui. Em seguida, nós vamos ver um exemplo de como trabalhar com outro método de envio, que é o método post. Agora, para trabalhar com o método post, o que eu vou fazer? Vou fechar o meu arquivo pesquisa e o recebe pesquisa, abrir o meu explorador de arquivos e eu vou criar um novo arquivo chamado login.php. Vou ocultar aqui o explorador de arquivos, vou criar um código HTML5, digitei HTML, vou aqui na segunda opção no duplo clique, mudo a linguagem da minha página para PTBR e aqui no document eu coloco login. No body, que é o corpo do meu arquivo, vou colocar aqui um H1 com o nome login e vou criar um formulário. Dentro desse formulário eu vou criar um label e dentro desse label eu vou colocar o seguinte texto: e-mail, e vou colocar um input do tipo texto. Deixa eu só tirar essa classe aqui, por enquanto não importa. O name vai ser e-mail. O type eu posso colocar aqui também e-mail, que existe esse type no HTML5. Vou criar um outro label semelhante para que eu possa colocar a senha. O type vai ser password. Aqui eu posso colocar o nome senha. E vou criar um button chamado logar com type submit. Então eu tenho um formulário com um campo chamado e-mail, com um campo chamado senha e com um botão de envio chamado logar. Aqui no meu navegador eu vou abrir esse arquivo para ver como ele está. Login.php. Percebam que eu tenho aqui o título e os dois campos, o e-mail e a senha, tá? Com o botão logar. Então, para fazer o processamento dos dados utilizando o método post, ele é bem semelhante ao método get. Eu preciso ter um arquivo que receba os dados dos campos e que faça esse processamento. Então, vou abrir o meu explorador de arquivos, vou criar aqui um novo arquivo chamado recebe login.php. Eu estou criando com esse nome recebe traço o nome do arquivo para poder facilitar, tá? Mas você pode trabalhar com a convenção do seu nome. Vou ocultar aqui o explorador e criar o meu código PHP para fazer o recebimento. Vou criar uma variável para receber o meu dado do e-mail. Agora eu não vou usar o método get, eu vou usar o método post. Da mesma forma, eu preciso passar o name do meu campo, que por sinal é e-mail. O outro, vou criar uma variável chamada senha, que também eu vou receber através do método post e que vem lá do meu campo chamado senha. Os names deles são exatamente esses: e-mail e senha. Se a gente for lá em login, observem que o name é e-mail e o name é senha. Vou usar aqui um comando echo só para exibir os resultados. O seu e-mail é e sua senha é. Obviamente eu estou colocando aqui para exibir a senha, mas claro que a gente não vai fazer isso com o usuário. Eu vou colocar esse dado aqui entre parágrafo só para melhorar a visualização. Vou fazer também o var dump do que está vindo através da super global post. Então, eu tenho um arquivo chamado recebe login.php que vai receber os dados dos meus campos e vai aqui escrever em tela. E vou fazer um var dump também para poder fazer
uma avaliação do conteúdo que está vindo. Lá no login, lembre-se que aqui no form eu tenho que dizer no action o nome do arquivo que vai fazer o processamento do meu formulário. No caso é recebe login.php. E eu preciso informar o método que eu vou utilizar, que no caso é o método post. Então eu já tenho a definição do arquivo que vai fazer o processamento, já tenho esse arquivo criado, já tenho a definição do método, já tenho os campos e o botão de envio. É só salvar tudo, ir lá e fazer o teste. Atualizei, vou digitar aqui o meu e-mail, edsonmaiap@gmail.com. Colocar a senha 123, vou clicar aqui em logar. O navegador está sugerindo aqui para eu armazenar a senha, eu vou clicar aqui em nunca. O seu e-mail é edsonmaiap@gmail.com e a sua senha é 123. Observem aqui que a gente recebeu dois dados, ou seja, o nosso array tem dois campos, que é o e-mail e a senha que foram enviadas. Observem que aqui na URL não aparece nenhuma informação, ou seja, é como se essas informações tivessem sido colocadas dentro de um envelope e elas foram enviadas lacradas. Então a gente só vai saber o que tem dentro dela através desse arquivo de processamento. Então isso aqui não é transparente para o usuário, é transparente para quem está desenvolvendo a aplicação, mas não é transparente para o usuário. Quando nós precisarmos trabalhar com um tráfego de dados mais sensíveis, que são dados mais seguros, o correto é trabalhar com o método post e não com o método get. Eu vou salvar as alterações. Nesta aula vimos os dois principais métodos de recebimento de dados no PHP, que são o método get e o método post. Na próxima aula vamos estudar como fazer o tratamento do recebimento desses dados. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!